Então vamos lá, agora a gente vai começar a falar de algo bem relevante, bem importante aqui na tua leitura de cartas. A gente vai começar a falar de personagens e de cartas tema. Quem são os personagens da mesa? Olha só, eu vou mostrar para você. Primeiro, antes de eu te mostrar, a gente vai falar o seguinte. Quantas pessoas tem na sua vida hoje? Com quantas pessoas no seu dia a dia você se comunica? Com quantas pessoas você fala no seu dia a dia? E isso inclui, se você recebe o carteiro, por exemplo, na tua porta para receber uma encomenda, ele diz boa tarde, você responde boa tarde, o carteiro é uma pessoa com quem você fala. Aí você vai na padaria, você fala com o atendente do balcão, depois você fala com a pessoa que está no caixa. Aí você vai na farmácia, mesma coisa. Você vai no supermercado, você fala com algumas outras pessoas. Depois tem as pessoas com quem você conversa, porque são os seus amigos, são os seus colegas de trabalho, são as pessoas da sua família. Quantas pessoas fazem parte da sua vida hoje? Eu faço parte da sua vida nesse momento. Você está se comunicando comigo agora, não é verdade? Enquanto você faz esse curso, com quantas pessoas você está se comunicando também? Então, comece a imaginar quantas pessoas fazem parte da sua vida. Com quantas pessoas você normalmente se comunica? Assim, no seu dia a dia, né? Nos momentos em que você poderia ter pessoas fazendo parte da sua vida. Imaginou? Conseguiu imaginar? Então, no Lenormand, todas essas cartas aqui são cartas de pessoas. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma. Esqueci, aqui, ó. Essa aqui também é uma carta que pode representar pessoas. Todas essas podem falar de pessoas. Além dessas cartas aqui, em ocasiões muito raras, muito específicas, nós ainda podemos considerar que essas cartas também podem falar de pessoas, o livro, o navio e a cruz. Mas isso é muito raro, então a gente não vai considerar ali. O pássaro falar de uma pessoa também é bem mais raro e a gente não vai falar dele ali, ok? Os ratos falar de uma pessoa também é bem mais raro e a gente vai tirar os ratos dali. Então, as cartas que normalmente vão falar de pessoas no Lenormand são essas aí. Em geral, as cartas que mais frequentemente vão falar de pessoas, as cartas que é mais comum que falem de pessoas, são estas aqui. Essas cartas são as cartas que mais vezes falam de pessoas. E nessas aqui a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção. Hoje a gente não vai falar das cartas de paus. Na próxima aula, depois que você vê o naipe de paus, a gente fala delas. O cachorro, ele pode ser um homem, ok? E o cavaleiro também pode ser um homem. Depois, todos os valetes, eles podem ser pessoas jovens. Normalmente, o coração, a foice e o chicote falam de homens e a criança fala de uma mulher. Normalmente, as rainhas todas se referem a mulheres. A rainha que a gente mais usa é a cobra, a gente vai falar dela lá na aula de paus. Depois, todos os reis falam de homens, ok? Todas as cartas da fauna, elas podem se referir a pessoas. A torre pode se referir ao seu pai também. Lembra que a gente falou que a torre é a proteção e quem guarda suas virtudes? Quem guarda suas virtudes enquanto você é uma criança, enquanto você é jovem, né? Dentro desse olhar que a gente tem, que é aquele olhar lá daquela sociedade onde nasceram essas cartas, é o pai, né? Ou era o pai. Por isso que a torre, ela está associada também com o pai.
Depois você vai ver que a mãe está associada com o urso, e na próxima aula, quando a gente falar das cartas de paus, você vai entender por que a mãe está associada ao urso, certo? Então, esse foi um primeiro objeto de estudo. Quando eu tenho essas cartas de pessoas, quer dizer que ela deixa de falar do entregador e deixa de falar da amizade? Não. Em outras perspectivas, ela vai falar daquilo também. Ok? Tá. Agora, a gente vai olhar para essas cartas aqui. Todas essas cartas, de acordo com os significados delas, você pode associar a algum tema, todas elas, ok? Todas elas. Mas tem alguns temas que normalmente são mais comuns, são mais relevantes. A gente não é que são mais relevantes não é a palavra. São temas com os quais a gente se preocupa mais vezes. Então, esses temas a gente vai utilizar, né, como temas mais comuns, certo? Estava procurando a palavra aqui. Veja que ainda assim deu bastante carta, né? Então, se eu quero falar de segurança, de estabilidade, eu vou usar ou a âncora ou a casa. Em geral, a casa para falar de segurança e a âncora para falar de estabilidade. Ah, e a âncora não é a carta do trabalho? A gente utiliza como carta do trabalho a lua. Você pode sempre procurar saber como é que está a estabilidade em relação à Lua. Agora, a gente não trabalha com a âncora como a carta de trabalho. Por quê? Porque a âncora ela pode ser uma carta fundamental para saber se existe uma visão equivocada com relação ao teu trabalho. E se você estiver usando essa carta aqui como a carta tema de trabalho, você não consegue fazer essa verificação, por exemplo, a respeito da visão equivocada. E isso é uma situação que às vezes pode ser muito relevante. Se você tem um momento em que você está sendo enganado ou que você está se enganando em relação à tua vida profissional, né? Geralmente, se você trabalha numa empresa e tal, pode acontecer situações nesse sentido. Ou se você trabalha com outras pessoas, veja bem, se você tem uma atividade qualquer em que envolve outras pessoas, você pode se enganar sobre o comportamento dessas pessoas com você ou o seu com elas. Se você tem uma atividade profissional qualquer que oferece serviços ou que oferece produtos, você pode ter uma visão equivocada a respeito do seu trabalho. Enfim, você pode ter uma visão equivocada sobre o teu trabalho em praticamente todas as situações. Então, se a gente usar a âncora como carta de trabalho, a gente retira essa possibilidade e fica faltando alguma coisa. Com isso, se a gente elege a Lua como a carta que fala de trabalho, a gente automaticamente consegue usar a âncora naquele contexto. Ah, e se eu usar a âncora para falar de estabilidade, não posso estar enganado sobre a minha estabilidade? Aí você tem a casa para te falar, para te dar mais, para validar a tua estabilidade. E você vai ter outras maneiras de olhar o equívoco em relação à própria estabilidade. É confuso para te explicar isso agora, mas é assim que vai funcionar. Bom, o livro ele vai falar de tudo que se refere a informação, segredo, né? Segredo é a maneira como se lida com uma determinada informação e tudo o que se refere à formação. Então, os estudos, os cursos, os concursos, eles vão estar no livro. Peixes é a carta que vai falar de dinheiro. Coração é a carta que vai falar de emoções e sentimentos e também pode falar do amor propriamente dito. O anel é a carta que vai falar do compromisso,
né? Os contratos, os compromissos, os relacionamentos, porque um relacionamento não deixa de ser um tipo de contrato. A cruz vai falar da religião, todas as religiões. A árvore vai ser a sua carta tema de saúde. As estrelas vão ser a sua carta tema para direção, para ciência e para tecnologia, ok? O trevo vai ser a sua carta tema para diversão. Diversão, alegria, ok? Risos. O sol vai ser a sua carta tema para energia. Tanto para você falar de energia elétrica, por exemplo, como para você falar de energia no sentido de vigor, de vida, de estar vivo, de fogo sagrado. As flores vão ser a sua carta tema para espiritualidade e elas também vão ser a sua carta tema para felicidade. Na verdade, para felicidade e alegria, você vai ter ali diferentes perspectivas, portanto, você pode usar várias cartas diferentes. As flores vão ser a carta tema para espiritualidade. Os lírios vão ser a sua carta tema para falar de sexualidade e sensualidade, as duas coisas, ok? Também a carta tema de virtude. Daí, em segundo plano, você vai ter a carta como a carta para falar de comunicação. As comunicações por um fio, ou seja, as comunicações à distância, elas serão faladas com os pássaros. O chicote vai ser a sua carta para falar de controle, e controle pode envolver também assinaturas. A montanha vai ser a tua carta-chave ou tua carta-tema para falar de fronteiras. A torre vai ser a tua carta-tema ou a tua carta-chave para falar de grandes instituições de governo ou de grandes empresas, ok? A chave vai ser a tua carta-tema para falar de destino, para falar de especializações em geral e para falar de senhas ou de chaves propriamente ditas. O caixão, ele vai falar dos finais, dos encerramentos em geral, e ele também pode se referir a caixas, gavetas, ou compartimentos fechados que possam vir a ser um tema dentro de uma investigação qualquer que você tem. A foice, ela vai ser a tua carta-tema para falar de emoções como ira, ódio e raiva. Vai ser a tua carta-tema para falar de violência. E ela também vai ser a tua carta-tema para falar do tempo, em alguns aspectos, mas é menos usual. E vai ser a tua carta-tema, obviamente, para falar dos rompimentos. O caminho é o caminho propriamente dito e também a carta das escolhas e das decisões. Quando você precisa saber a respeito de uma decisão que você vai tomar, você olha o que é que tem em volta, o que é que está perto, o que é que está longe do caminho, ok? A cegonha vai falar de família, num sentido mais de ninho, daquela família de quem você está perto mesmo, né? Com quem você tem muitos laços. E ela também vai falar de promoções, ou seja, depende muito do contexto. Ela vai falar de promoções, ela vai falar de desenvolvimento. A raposa. A raposa vai ser a tua carta tema para ilusão e para marketing. Mas o marketing, ela tem que estar numa posição específica, ela tem que estar pelo menos acima de você, para que você possa utilizá-la como carta tema de marketing. Então, é um tema secundário, por assim dizer, ok? Acho que eu falei de todos. De todos os temas mais relevantes. Ai, Carla, você não tá falando que a cobra é a carta tema da sexualidade, porque ela não é. Quando a gente entrar em paus, você vai entender por que ela não fala de sexualidade. Ai, meu Deus do céu, mas eu sempre vim assim. Agora você vai aprender a ver de um outro jeito. Com isso, eu vou adicionar uma camada ao seu exercício.
Eu quero agora que você eleja pelo menos uma carta tema e faça toda aquela análise que você já fez na tua mesa real para. Você já fez a análise do local em que saiu, né, a posição em que saiu uma carta na tua mesa real. Você já fez a análise de qual naipe que saiu perto e qual naipe que saiu longe em predominância. Você já fez a análise do naipe de copas, do naipe de ouros, do naipe de espadas, para o seu consulente, para mais uma pessoa, e agora eu estou adicionando uma carta tema. Você vai fazer todas essas análises para uma carta tema. E você ainda vai observar se essa carta tema ela está perto ou longe do seu consulente. Se ela está perto, ela está o quê? Quanto mais perto ela está, mais atenção ela recebe. Quanto mais longe ela está, menos atenção ela está recebendo do seu consulente. Então, você vai fazer a análise dessa carta tema do mesmo jeito que você fez do consulente. Qual carta tema, Carla? Escolhe uma e fala dela, né? Eu falei aqui sobre praticamente todas. Escolhe uma delas e fala sobre isso. Ah, aqui, o jardim, né? Eu não falei do jardim. O jardim é a sua carta tema para encontros e vida social, ok? Com isso, a gente falou de todas as cartas tema. Viagens. Olha, desculpa, encontros, vida social e o navio é a carta tema para viagens. Agora a gente falou de todas, com certeza. Com isso, eu vou encerrar minha aula. A gente ainda tem mais algumas aulas para serem liberadas, em mais 2 dias de curso. Então, taca-lhe ficha nesses exercícios aí que a gente tá entrando na reta final desse curso. Agora você começa a encaixar as peças desse quebra-cabeça e a tua mesa começa a ganhar um sentido. Também é um momento em que você vai ter mais dúvidas a respeito da lógica do sistema. E é essas dúvidas que eu quero ver, ok? De novo, muita atenção nos exercícios, não faça deduções. As deduções, elas não te ajudam. Não faça lição de casa olhando em sites, olhando em outras coisas, nem mesmo nos meus conteúdos. Neste momento, use apenas as aulas deste curso para você fazer os teus exercícios. Isso é muito importante. Ah, Carla, mas eu tenho o teu livro, eu tenho os teus diários, ótimo, eles são maravilhosos para você estudar a partir do momento em que a gente terminar as aulas de paus. Mas até lá, não olha nem para os livros da Carla, ok? Usa só o que a gente tem aqui. Por quê? Porque o que a gente tem aqui já é bastante e isso está preparado de uma forma que você vai adicionando tijolinho por tijolinho para você construir uma base. E depois você vai caminhar em cima dessa base, você vai usar essa base para edificar a sua linguagem. Então é muito importante que nesse momento você não olhe para mais nada, ok? Outros autores podem ter visões muito diferentes das minhas em uma única carta, e só isso é suficiente para desestruturar esta base. Eu não estou com isso dizendo que nenhum autor esteja fazendo certo ou errado em relação ao que eu estou fazendo. Presta atenção, gente. O que eu estou dizendo é que se você está aqui, foca aqui. Se concentra aqui, põe a tua atenção aqui. Depois, você olha lá fora, ok? Se você está aqui, não vai lá buscar como é que faz isso ou deixa de fazer em outro lugar. Faz do jeitinho que eu estou te ensinando. Pausa esse vídeo, volta esse vídeo, pausa de novo, volta de novo. Ah, mas ele já está marcado como assistido. Você pode assistir quantas vezes você quiser. É só você voltar ali no menuzinho de vídeos e assistir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes você quiser, ok? Um abraço para você e até a nossa aula de paus.